Olá, muito boa noite. Boa noite para você que tá aqui, que tá chegando. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter aqui uma live resumo. Quem viu aí as nossas aulas, quem participou? Oi, Silvia, muito boa noite. A gente, nós estamos ao vivo aqui no YouTube. Oi, Jéssica, boa noite. Quero saber se vocês assistiram às aulas, hein? Quero saber, hein? Quero super saber. Deixa eu fixar aqui o comentário. Muito bem. Aê, agora sim, hein? Alessandra, muito boa noite. Silvia, todo mundo que tá aqui. Estamos agora. Oi, Nazaré, boa noite, querida. Tudo bem? Estamos agora sim, hein? Ao vivo agora pelo Instagram e pelo YouTube. Que delícia, gente. Que bom estar aqui com vocês. Mais um dia. Quem viu aí as 3 aulas do nosso workshop? Contem aí pra mim. Quem viu? Quem daqui tá no Insta que viu realmente as lives do workshop? Vocês viram, gente? As lives não, né? As aulas do workshop? Viram? Conseguiram baixar material? Conseguiram baixar o mapa mental? Conseguiram baixar os slides? Deu tudo certo? Deu, gente? Tudo certo? Espero que sim. Vamos fazer um resumo, então, de tudo que a gente viu, né? De tudo que a gente viu. E se você que viu realmente todo esse conteúdo do nosso workshop e deseja ir para o nível de atendimento personalizado, o nível de atendimento em que você com certeza vai poder ajudar muito mais seus pacientes, vai poder ter ali uma ascensão na sua carreira, e eu não estou dizendo isso simplesmente da boca para fora, né? Não estou dizendo isso da boca para fora. Por quê? Porque eu sei que existe uma escassez de profissionais qualificados em nutrigenética. Tati, como você sabe disso? Gente, a gente roda muitas pesquisas por aqui. Algumas pessoas responderam às pesquisas que a gente enviou. E mais de 80% não trabalha com nutrigenética, embora tenham muito interesse em saber. E sabe uma das limitações que a gente observa quando a gente conversa com essas pessoas, quando a gente entende um pouquinho mais sobre essas pessoas? É que elas acham genética difícil. E quando a gente realmente tem ali um bloqueio em relação a achar que alguma coisa é difícil, achar que alguma coisa vai necessitar muito da nossa expertise, da nossa dedicação, mas algo que não é, como eu posso dizer, alcançável, fica muito difícil, não é verdade? E eu comentei numa das aulas, acho que foi na terceira aula, a importância de você. Muito boa noite. Oh, Cíntia, por aqui, boa noite. Oh, Joana, não tem problema, ó. Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo. Se vocês tiverem qualquer dificuldade, vocês entrem em contato no meu direct, a gente passa as informações também para o suporte, tá bom? Bem importante. E aí, o que é muito importante você decidir agora? Você precisa decidir. Ai, que linda, obrigada. Oi, Zena, boa noite. Quem mais deu boa noite aqui, gente? Eu não vi, sorry. A Joana tinha visto. Tá. Você decidir se você quer caminhar nesse estudo da nutrigenética sozinha, sozinho, ou se você quer caminhar em grupo, se você quer caminhar com uma mentora, se você quer caminhar com alguém e com um grupo que já errou bastante e que vai te mostrar esse caminho das pedras, né? Toda vez que a gente tem uma pessoa que vai na frente, né? Vocês já fizeram trilha? A pessoa que vai lá na frente, ela vai abrindo espaço para quem tá chegando atrás, né? Então, a pessoa que vai lá na frente é aquela pessoa que mais toma porrada ali das folhas, dos galhos, é a pessoa que vai desbravando. Então, eu fui essa pessoa quando se trata de nutrigenética. Não fui a única pessoa, fui uma das pessoas. E é importante porque eu desenvolvi uma metodologia para vocês. E é nessa metodologia que eu vou entregar tintim por tintim todos os detalhes que você precisa
para atuar com a nutrigenética, para traduzir, para interpretar qualquer exame de nutrigenética. Qualquer exame. De verdade, existe uma metodologia, existe um método, existe um passo a passo. E é exatamente isso que eu quero te proporcionar nessa oportunidade que eu vou falar no finalzinho da live, tá bom? Muito bom, muito bom. E existe uma carência no mercado por esse profissional. O mercado, ele está aí. Muitos pacientes, gente, compram o exame genético nos Estados Unidos, por exemplo, na farmácia compram o exame genético. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, não que eu tenha visto. Mas eu já escutei burburinhos também dessa proposta. Mas no site das empresas vocês encontram exames genéticos. E aí qual que é a grande importância da gente entender? Que esse paciente vai ter dúvidas. Então ele vai procurar os profissionais que realmente entendem de nutrigenética. Os profissionais que estão capacitados e habilitados para fazer a interpretação desses exames. Não são todos os profissionais. Eu vi uma aula de genética na faculdade, estou preparado? Não. Eu fiz um curso de final de semana, estou preparado? Não. Não tá, gente, não tá. Por quê? Porque a cada dia nós temos um número muito grande de informações que são publicadas no PubMed, são publicadas muitos artigos, são publicados outros exames, então os exames eles sofrem atualizações. Ontem nós tivemos uma mentoria com os pipeliners sobre atualização de um exame. E olha, foi muito enriquecedora a nossa discussão. Muito. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer ali muitas dúvidas, muitos questionamentos, e isso foi muito positivo para que a gente possa amadurecer o nosso conhecimento, amadurecer essa nossa trajetória. Mas se você caminhar sozinho, você vai ficar com as suas dúvidas. Quando você caminha em conjunto, quando você caminha em grupo, você tem muito mais chance de ter ali as suas angústias compartilhadas, os seus questionamentos compartilhados. Por quê, gente? Porque é dessa maneira que a gente cresce. Você compartilha a sua experiência, eu compartilho a minha. Nós dois temos duas experiências compartilhadas. E isso faz muita diferença na nossa prática clínica. Muita diferença. Nem muita teoria é bom sem prática, assim como nem muita prática sem teoria é bom. Porque a gente precisa ter um equilíbrio. Exige-se esse equilíbrio. Ó, a Silvia colocou, no site da Droga Raia tem testes para venda, só não sei se a farmácia física também vende. Então, isso é muito importante. No Brasil, a gente não tem legislação a respeito da comercialização desses exames, né? Teste de ancestralidade. Por que o paciente quer saber da ancestralidade? Porque a premissa para a gente fazer um teste, para a gente fazer um exame genético, é saber o que fazer com aquelas informações. Então, se eu for fazer ancestralidade só por conhecer, pode ser uma curiosidade, às vezes o paciente tem uma curiosidade, ok. Mas pensando na nossa aplicação prática, eu preciso identificar uma variante genética, uma alteração genética e o que eu vou fazer com essa alteração genética. Então, será que eu tenho que tomar mais água? Será que eu tenho que cuidar da higiene do sono? Hoje a gente teve uma aula fantástica no clube aqui sobre crononutrição. Eu aprendi tanto. Gente, depois os pipeliners vieram me falar, Tati, como foi rico, como foi enriquecedor, como foi bacana ter esse conteúdo aqui com a gente. E é isso que eu quero proporcionar. Exatamente sair da caixinha, sair do que é trivial, sair do que é comum. Por isso que a gente faz esses workshops, por isso que a gente faz todos os eventos que a gente faz, que eu me proponho a fazer, porque muitas vezes, gente, é realmente nessa semana aqui de evento, numa live, por exemplo, é que a gente consegue trazer ali alguma dúvida, trazer ali, sabe, um desconforto bom para a vida da pessoa, e ela vem com toda essa bagagem, ela vem com todas as experiências e a gente consegue juntos ter ali um acompanhamento muito mais profundo, tá? Isso é muito importante. Por isso que eu quis fazer essa live sobre o resumo. Por que é importante a gente fazer um resumo? O resumo, ele é importante para que a gente possa selecionar os principais temas que nós vimos, né? Quando a gente vai estudar para a prova é assim também, então por isso que eu quero trazer para vocês. Eu tô com uma outra tela aqui aberta só para ser a minha
a minha cópia, né? O que a gente falou na aula 1? Vocês sempre veem alguns posts meus falando sobre o meu prato nutrigenético, né? Foi até interessante, algumas pipeliners tiveram que fazer esse meu prato nutrigenético num desafio que a gente fez internamente. Foi muito bacana, por quê? Porque é dessa forma que os pipeliners eles estão trabalhando com o perfil genético dos pacientes. Quando você tem aquela informação genética do seu paciente, você consegue alcançar muito mais fácil as reais necessidades dele. Você consegue dizer para ele se ele tem dificuldade na metabolização de algum nutriente, se ele precisa desse consumo do nutriente mais facilitado, se ele precisa do consumo desse nutriente menos facilitado, se depende de outras vias metabólicas, quais são as relações entre os genes, quais são as possíveis conversas entre os genes. Então você otimiza a entrega de nutrientes, ganha muito mais tempo, porque o resultado desse paciente pode ser muito mais otimizado, e você, como profissional, é um profissional diferenciado. Pode perguntar para qualquer nutricionista, qualquer profissional que atende com nutrigenética, como que é a consulta de nutrigenética, que foi o tema da nossa última aula, né, que foi liberada ontem. Mas como que é uma consulta de nutrigenética, Tati? Quanto que é o investimento de uma consulta? Eu já te digo, não é o mesmo investimento do que uma consulta normal, do que uma consulta tradicional. Por quê? Porque esse profissional ele tem que estudar o exame. Esse profissional ele vai se apoiar nas informações que estão ali no exame, mas na interpretação pessoal, naquilo, todo o conhecimento que ele adquiriu, por exemplo, num curso, todo o conhecimento que ele adquiriu lendo os artigos, discutindo com outros profissionais, ele vai ali realmente se dedicar àquele paciente. E quando a gente se dedica com o exame genético, a gente se dedica ao caso do paciente, eu ensino a montar mapas mentais. Vocês viram na segunda aula o meu mapa mental. E aí o que eu ensino vocês a fazerem? Perguntas. As perguntas são grandes locomotivas. Nem sempre a gente vai ter as melhores respostas, as respostas mais completas, mas tenham certeza que as perguntas elas vão nos direcionar a essa resposta mais completa, a essa melhor resposta. Então isso é muito importante. E a gente já tem ali, ó, a Joana colocou, passei o contato para consulta. Ih, Joana, olha, por enquanto tô sem agenda, viu? Por enquanto tô sem agenda. Maravilha. Mas te agradeço aí. Te agradeço mesmo pelo interesse. Acabei fixando aqui um comentário, né? Eita, tudo certo. Então, olha só a importância de você conhecer, porque você vai ser esse profissional diferenciado. Agora mesmo eu tava fazendo o post falando sobre crononutrição, né? E aí eu fui procurar alguns polimorfismos, algumas alterações genéticas que estão envolvidas ali com o perfil do ciclo circadiano. E encontrei alguns artigos falando até sobre pacientes mais depressivos com alteração desse perfil do ciclo circadiano. Não cheguei a ler esse artigo que eu estou citando nesse momento. Mas olha que interessante, imagina se você tiver esse conhecimento da genética e o quanto você vai poder contribuir na vida desse paciente em prevenção. Tati, mas é garantido? Não posso garantir, né, gente? Não consigo garantir porque entre a genética e o desfecho ali, a possibilidade de desfecho, não estou dizendo que é algo como causa e efeito, né? Mas a possibilidade, existe uma lacuna aqui, existe uma ponte aqui para ser preenchida, né? E essa ponte, essa lacuna, existe o paciente, com todos os hábitos, com todas as escolhas, né? Com todas as possibilidades ali que ele tem na frente dele. Então, como a gente aprendeu hoje no aulão, o que é importante? É o hábito, é o ciclo. Claro que vai influenciar. Claro que a sua genética, a minha genética influencia em tudo. Influencia na maneira como a gente consegue metabolizar os nutrientes, os medicamentos, influencia muitas vezes no nosso humor. Mas não é só a genética, existe também outros fatores ambientais. Se a pessoa ela tem uma dificuldade na metabolização de um nutriente, e esse nutriente, vitaminas de complexo B, por exemplo, são mais biodisponíveis no intestino e ela tem uma alteração intestinal,
Então, é claro que eu preciso cuidar desse intestino para potencializar a entrega desse nutriente. Mas eu não posso esquecer dessa premissa desse perfil genético, porque ele vai influenciar. Às vezes, a gente tem um perfil genético desse paciente e com um simples olhar, uma simples troca ali, até mesmo de um suplemento ou da entrega desse nutriente dentro de um plano alimentar, eu posso melhorar as questões de oscilação de humor, posso melhorar, por exemplo, o perfil de metabolização de até mesmo nutracêuticos, posso pensar numa melhora de resposta ao estresse oxidativo, posso pensar numa melhora de resposta inflamatória, né, no sentido de modulação, mas, novamente, eu não posso garantir isso para o meu paciente. Por quê? Porque dependo das escolhas dele, dependo das vontades dele, dependo muito mais daquilo que ele pode fazer por ele mesmo. Então, isso é muito importante. A gente se posiciona, a gente vai direcionar esse atendimento personalizado, mas o paciente, ele precisa participar do processo. É muito importante a gente pensar nos pilares da nutrição personalizada. E um dos pilares é o paciente participar do processo. Ele precisa ter ali condições de escolhas, condições que o ajudem realmente a ter esse posicionamento, porque é um posicionamento. Só que esse paciente, ele vai conseguir ter esse posicionamento, ter realmente essa conduta, ter realmente esse perfil de participação, à medida em que ele entende a real estratégia por trás desse perfil genético. Porque se eu simplesmente prescrever o plano alimentar para esse paciente, se eu simplesmente colocar ali nutrientes para ele consumir, sem comunicá-lo de uma forma simples, clara e objetiva, sem realmente pensar nas estratégias que envolvem, por exemplo, a rotina dele, que envolvem os hábitos, que envolvem o comportamento dele, isso vai realmente ter uma influência e um impacto na adesão. Então, olha que maravilhoso. Eu considero a genética, mas eu também considero o comportamento do meu paciente. Eu considero a genética, mas eu respeito os hábitos dele. Eu considero a genética, mas eu estou argumentando com ele e estou também educando esse paciente, por exemplo, a entender quais são as melhores escolhas para ele nesse momento, olhando o perfil que ele me traz. Então é importante, né? Às vezes o paciente ele já vem com uma queixa clínica, esse paciente ele já vem com alguma preocupação e é ali que a gente pode realmente prestar mais atenção, mas o exame genético às vezes nos direciona a um outro olhar. E aí a gente vai trabalhar com prioridades e nessas prioridades eu vou realmente compartilhar com ele quais são as prioridades olhando e considerando todas essas situações e fatores. Então, dentro da perspectiva de um plano alimentar personalizado, eu preciso considerar esses fatores que envolvem o paciente. Eu preciso considerar tudo aquilo que realmente vai envolver a vida dele, porque, como eu disse hoje para uma moça aqui no Instagram, é feito um exame uma vez na vida. É que a gente não consegue praticar nutrigenética sem um exame, né? A gente não tem como. O que a gente pode fazer, e eu até indiquei em uma das aulas, para a gente fazer o próprio exame genético. Faça o seu próprio exame. Você, como profissional, você pode fazer o seu próprio exame. E isso é legal por quê? Porque quando você faz o seu exame, você consegue ter muito mais a sensação e a empatia de vivenciar aquilo que o paciente está vivenciando ou que ele vai vivenciar quando ele for na sua consulta. E isso é importante. Então, nós falamos na primeira aula sobre o meu prato nutrigenético, a gente colocou um videozinho lá. Eu expliquei para vocês sobre os gêmeos, né? Os estudos com gêmeos. Então, olha que interessante. Antigamente, a gente não tinha esse conhecimento. Como que os estudos eles foram avançando? Como a gente teve ali realmente muito mais chance de identificar nesses indivíduos o perfil de fator ambiental que pode modular essas características, né? Então, os gêmeos, por mais que eles compartilhem informações muito parecidas, as escolhas que eles fazem ao longo da vida são muito mais importantes. Então, conhecer o perfil genético nos direciona. Eu costumo dizer que é como se fosse um GPS mesmo. Você vai lá
O que o GPS ele faz, né? Então o GPS, ele vai lá, imagina a vozinha lá da mocinha lá do Waze. Ele vai lá, você coloca assim, a rota, onde você está e onde você quer chegar. Então, existe uma premissa. Primeiro, você precisa identificar onde você está. Segundo, você precisa identificar onde você quer chegar ou onde você deve chegar. Então, muitas vezes o paciente, quando chega no consultório, ele não sabe onde ele está. Então, nós, como profissionais, vamos direcioná-lo. Ah, olha, aqui eu tô observando o seu perfil bioquímico, no seu exame de sangue, essa e essa alteração. Ou você começa a questionar. Ah, tem dor de cabeça? Ah, tenho a cada 3 dias. Ah, mas é tão comum, eu tomo um analgésico e passa. Não, mas calma. Pode ser comum para você, mas não é normal a pessoa viver com dor de cabeça. Não é normal você ficar utilizando esse medicamento. E o que acontece se você não utilizar? Tem paciente que tem medo de tirar o omeprazol porque acha que realmente vai ficar com aquela acidez estomacal, aquele refluxo, aquela sensação ruim. Então, há quanto tempo ele está tomando essa medicação? E ele acredita que realmente se tirar vai ter aqueles sintomas. E pode ter, com certeza. Mas então a gente vai ajudar esse paciente a identificar onde ele está. Aí a gente vai traçar os objetivos. Então, ó, onde você está é aqui, ó. Então é o ponto A, né? A localização inicial do Waze. Então, identificou é a localização inicial. Onde você quer chegar? E você vai chegar nesse lugar completando um percurso, você vai realmente mostrar essas possibilidades para o paciente. Porque ao completar esse percurso, e a gente sabe que no meio do percurso existe uma rua com buraco, existe uma curva mais acentuada, que a gente de repente tem que diminuir a marcha, desacelerar. Existe uma lombada, existe um pedestre passando, existe um animal passando no meio da rua. Então existe o quê? Existem muitos fatores para tentar te frear. Aê, Pipeliner na área, muito bom! Seja bem-vinda, Pipeliner. Muito bom. Existem muitos fatores para tentar te frear. E aí a gente vai discutir isso com o paciente. Mas o mais importante é você identificar onde você está e onde você quer chegar. Isso é muito importante. Oi, Marisa, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Então, a gente falou sobre isso na primeira aula, né? Sobre essas questões de estudos com gêmeos univitelinos, né? Estudos com gêmeos. Eu comentei com vocês sobre alguns estudos, algumas alterações genéticas também que foram importantes, né? Para o conhecimento que a gente tem atualmente. Falamos dos pilares da medicina 4P, e aí inclui a nutrição personalizada, preditiva, preventiva e participativa, né? E aí a gente tem um próximo P, que é o de precisão, e dentro do leque da precisão a gente tem a própria nutrigenética, que é muito importante, a gente tem o perfil de metagenômica, que é conhecer a sequência das bactérias do nosso microbioma, não somente do microbioma intestinal, mas de todo o nosso microbioma. E também a gente tem a metabolômica, que está dentro da perspectiva da nutrição de precisão. E é claro, gente, a gente tem várias ferramentas que podemos utilizar na prática clínica, só que é muito importante que você consiga dominar essas ferramentas para solicitar para o paciente. A gente tem uma grande discussão entre os pipeliners. Quem é pipeliner que está aqui, me fala se realmente, né, fala para o pessoal se realmente isso é importante ou não. A gente tem uma grande discussão do seguinte: não peça exames que você não sabe interpretar. Não faça solicitação de um exame genético. Eu tô cansada de ver profissionais pedindo exame genético sem saber o que fazer depois com esse paciente. E aí, como não sabe o que fazer, sabe o que vai fazer? Vai ler o exame. Ah, Tati, não tem problema porque eu leio o exame. Quando você lê o exame, você só lê o exame, você está refém desse laboratório. Você está refém desse laudo. Não quer dizer que realmente você tem que aplicar tudo de uma vez na vida do paciente. Não quer dizer que seu paciente ele precisa de tudo aquilo que ele está mencionando naqueles resultados de uma vez só. Por quê? Porque
você precisa, enquanto profissional, ter autonomia nas decisões. A gente sempre fala disso. Respeitar os ciclos, isso é muito importante. Ó, a Selma tá aqui, a Selma confirmou. É muito importante você respeitar. Então, por mais que essa paciente, por exemplo, tá escrito lá que ela tem que ter uma dieta mais hiperproteica, só que o paciente chegou no seu consultório e ele tem uma alteração renal, ele tá no tratamento convencional, como que você vai dar uma dieta hiperproteica para ele? Fala pra mim. E aí você vai falar assim, não, a genética não serve de nada? Claro que serve. Só que eu preciso saber interpretar, porque se eu for ler, eu vou colocar lá muita proteína para um paciente renal e o ciclo dele atual não é de consumir tanta proteína. Porque, a gente, lembra, o perfil genético é uma predisposição. Se esse paciente já chegou com alteração renal, ele já tem um desfecho. Ele já tem uma alteração, né? E conhecer uma informação não invalida a outra. Conhecer o perfil genético de uma dieta mais hiperproteica não invalida o fato desse paciente ser um paciente com doença renal. Não invalida, porque são genes diferentes que podem influenciar. E são fatores ambientais que podem ter influenciado também, tá? Então, são informações que você, enquanto profissional, se tiver maturidade científica e prática, vai conseguir simplesmente olhar para o exame e falar assim, tá, eu entendo que para esse perfil, esse paciente tem que ter uma dieta hiperproteica, mas o meu paciente, apesar desse perfil genético, ele se encontra no momento da vida dele em que eu não posso simplesmente trabalhar com essa dieta hiperproteica por causa disso. Se você simplesmente ler o resultado, você vai ficar refém desse laboratório, refém dessas informações. E a gente tem muitas discussões nas mentorias com os pipeliners, o quanto que é perigoso nós estarmos reféns do laboratório. Quanto que a gente aprende com N situações que acontecem com a gente. E olha que nós já estamos com maturidade muito mais avançada do que éramos no ano passado, por exemplo. Então, nós estamos, sabe, quebrando ali muitas barreiras e conquistando ali muitas experiências. Por isso que é importante caminhar em conjunto. Às vezes eu vejo os pipeliners conversando, gente, vocês conhecem tal exame? Porque eu tô pensando em pedir pro meu paciente, mas eu ainda tô em dúvida. Aí chega a colega e fala assim, olha, eu pedi e veio isso, minha experiência com o laboratório foi assim. Poxa, onde você vai ter essa troca? Onde você vai ter realmente essa oportunidade de discutir com outros profissionais antes de você se aventurar sozinho, sozinha, desbravar sozinho, sozinha e simplesmente quebrar a cara muitas vezes? Porque, infelizmente, para algumas pessoas é isso que acontece. Aí você desanima. Aí você fala assim, não tô acreditando que aconteceu isso. Mas, se eu tivesse uma rede de apoio, se eu tivesse um grupo que eu pudesse compartilhar, de repente eu poderia ter evitado essa situação na minha vida. E é exatamente tudo isso que é importante a gente colocar que você pode ter. Você pode ter esse acesso. Você não precisa caminhar sozinho ou sozinha. Você não tem ali um conteúdo que vai ficar gravado e que você nunca vai ver a mentora. Você nunca vai ter acesso à mentora. Muito pelo contrário. Gente, nós temos 6 turmas de pipeliners, mais o pessoal do clube, que é um pessoal que já passou por uma das 6 turmas. E hoje eles continuam na comunidade para a gente ter sempre atualizações. E eu acompanho praticamente todo mundo. E gosto muito de ter acesso. Gosto muito de ser acessível. Porque é um traço da minha personalidade. É uma característica minha. Gosto de conhecer. Se a pessoa me permitir, eu conheço mesmo. Se a pessoa quiser... Ó, a Selma colocou aqui, ó. A Tati segura na nossa mão e caminha junto. Exatamente. Sabe por quê? Porque eu tenho uma premissa. Que o seu sucesso dentro da nossa mentoria, dentro da sua participação, na nossa formação, o seu sucesso é o meu sucesso, é o sucesso de todo mundo. Então, isso realmente faz muita diferença. É um investimento... melhor investimento que ela fez como Nutri, que linda. E olha que a gente já se viu em outros momentos. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Então, isso é muito importante, vocês poderem realmente terem ali
É que falar é pouco, sabe? A gente tem que viver. Existem coisas que falar, simplesmente vocês não conseguem ter a dimensão. Mas quando a gente vive, quando vocês experimentam ser pipeliners, realmente é um outro tipo de aprendizado, um outro tipo. E aí eu coloquei aqui na primeira aula ainda sobre esse perfil, que eu gosto muito de trazer algumas analogias, né? Então, você nasceu para ser uma Ferrari. Eu nasci, todo mundo aqui nasceu para ser uma Ferrari, mas por que a gente não está desempenhando o papel de uma Ferrari, o potencial de uma Ferrari? Por que hoje, eu e você, nós não estamos desempenhando a potência de uma Ferrari? E imagina isso em todas as áreas da nossa vida. Talvez em alguma área você seja realmente uma Ferrari, mas existe outra que você ainda não é uma Ferrari. E aí, o que está faltando para você se tornar essa Ferrari que você nasceu para ser? Eu costumo dizer assim, está no seu DNA ser feliz está no seu DNA. Então, está no seu DNA ter esse potencial para ser Ferrari, mas por que você não está sendo essa Ferrari? Porque muitas vezes você está colocando um combustível adulterado para abastecer essa Ferrari. E entenda isso em qualquer área da sua vida. Eu queria tanto... sei lá, ter uma organização financeira, mas você está se dedicando a organizar a sua planilha, você está se dedicando a saber quanto entra, quanto sai, você está se dedicando, entendeu? Então, assim, quando a gente se dedica para qualquer área, a gente tem resultado, né? Obrigada, Joana, muito obrigada. A gente tem resultado. Então, é muito importante você entender que você nasceu para ser uma Ferrari. Você nasceu para ser esse profissional que pode ser um marco na vida de muitas pessoas. Você nasceu para ser esse profissional diferenciado, um profissional que o mercado quer, um profissional que não é qualquer profissional, um profissional que o mercado está sedento. Você tem noção que o mercado está sedento por profissionais que entendam dessa ferramenta que é a nutrigenética? O mercado precisa de você. Só que você só vai conquistar essas vagas que estão disponíveis e essas oportunidades que você vai criar se você tiver preparação. À medida em que você tiver preparação, você vai conquistar vagas disponíveis, vai conquistar oportunidades disponíveis. Mas você precisa de uma preparação. E essa preparação ela está mais disponível, mais próxima do que você imagina. Muito mais. Bom, nós falamos sobre isso. Eu passei para vocês um mapa mental, né, bem simples desse primeiro, que são 3 tópicos importantes. O primeiro é avaliar as queixas do paciente, sempre importante avaliar essas queixas. Então, o paciente, ele traz um questionário pré-consulta. O que tem nesse questionário? Deixa eu avaliar, Tati, vamos avaliar esse questionário, né? Então, avalia os sinais e sintomas, confirma com o exame físico. Então, se é um paciente que você consegue ali observar a mão, observar cabelo, observar a unha, observar a pele, é importante, né? Identificar as possíveis alterações nutricionais, né? Que você pode realmente, com um olhar ali, com simplesmente um exame clínico, você consegue identificar o histórico clínico desse paciente. Então, é muito importante, parece bobo, né? Mas todo mundo fala, mas é mega importante. Saiba a evolução dos exames bioquímicos. Então, ele tá com hipercolesterolemia agora. Mas desde quando esse colesterol está aumentando? Ele aumentou de uma hora para outra ou ele está em progressão? Por isso que é muito importante a gente falar assim, né? Por exemplo, falo muito da homocisteína, a gente trabalha com esse biomarcador com mais frequência na nutrigenética. Qual que é o ponto de corte? Então, vai depender do meu paciente. Então, ele tem muitas alterações. Eu não posso permitir que ele tenha ali um ponto de corte de 14 de homocisteína, porque ele tem muitas alterações genéticas. Então, e fora as alterações genéticas, eu observo que é um paciente obeso, sedentário, fumante. Então, ele tem fatores de risco envolvendo o risco cardiovascular. E ele tem ainda um histórico familiar. Poxa, então esse paciente, eu tenho que me preocupar. Mas a homocisteína, ela tá caminhando. 10, 12, 13, 14. Poxa, tá aumentando, mas não chegou ainda no ponto de corte maior.
mas está aumentando, ele tem perfil genético, tem histórico familiar e ele tem uma condição clínica perfeita para ter uma alteração cardiovascular. Então, isso que eu quero realmente colocar para vocês. Por quê? Porque quando a gente coloca isso, olha, a gente vai jogar transparente com esse paciente. Vamos colocar todas as cartas na mesa e falar assim, olha, paciente, é o seguinte, no seu perfil genético bateu isso aqui de alteração. Você veio para mim porque você falou que quer emagrecer pro verão. Chegou aqui dia 30 de outubro no consultório, falou que quer emagrecer pro verão. Mas eu tô observando aqui nos seus exames, olha, são exames bem importantes, que você tem isso de alteração. Então, eu vou te propor reorganizar as prioridades. Por quê? Claro que vai ser importante o emagrecimento e eu super respeito a sua vontade, o seu desejo, o seu objetivo. Mas olhando clinicamente, do ponto de vista de maior risco, o maior risco é realmente você ter essas alterações cardiovasculares por causa disso. E às vezes até montar um mapinha assim, né, para o paciente identificar, porque, gente, o paciente ele vai participar mais, ele vai se sentir mais acolhido, o paciente ele vai se sentir fazendo parte desse processo, e isso é muito importante. Um segundo tópico é realmente sempre voltar no perfil do histórico familiar. Ah, você me falou que sua mãe teve um infarto, que o seu pai é hipertenso, que não sei quem é diabético, não é? Então, existe uma contribuição da genética, mas existe uma contribuição da epigenética. Então, muitas vezes o paciente ele fala assim, não, Tati, mas sabe o que acontece? Lá em casa, todo mundo toma estatina. Então, eu tô esperando meu colesterol aumentar para eu entrar ali como candidato para fazer o uso da estatina. E aí eu pergunto para ele, mas todo mundo, vocês já fizeram um exame genético para saber se isso, porque pode ser muito mais grave. Ah, não, mas então como que é a sua alimentação? Assim, né? Esses dias eu atendi uma paciente e aí a gente foi olhar para o perfil alimentar dela e a grande resposta estava no padrão alimentar. Ah, não, mas eu quero fazer o teste genético. Maravilha, mas vamos olhar para o padrão alimentar? O padrão alimentar chamou muito mais atenção. Então, muitas vezes é uma questão epigenética, mas pela genética a gente já vai começar a desmistificar muitas bengalas que o paciente coloca. Ah, Tati, minha família inteira é obesa, estou fadada à obesidade. Não está. Se não for uma questão de síndrome, se não for uma questão de mutação, uma questão rara, ok. Se não for, pode ser uma alteração que é frequente na população, que nós chamamos de polimorfismos. Então, se é frequente, o meio ambiente consegue modular muito, tá bom? E aí entra todas as características do raciocínio bioquímico e do raciocínio de fisiologia antes de chegar na genética. Comecem a se fazer perguntas, isso é muito importante, tá? Na nossa segunda aula, eu falei com vocês, principalmente, sobre genes e nutrientes que são importantes para a saúde cardiometabólica. Então, comentei sobre alguns estudos, falei sobre o ômega 3, que é bem comentado, né? Então, por que algumas pessoas metabolizam de um jeito e outras metabolizam de outro? Então, às vezes eu tô dando um ômega para o meu paciente que ele não está metabolizando direito. E olha só qual é o risco, né? A gente tá falando do ômega, mas e se ele estiver consumindo um outro composto bioativo que tem um efeito colateral muito mais relevante, clinicamente falando? E aí você tá administrando ali para o paciente um nutriente, um composto bioativo que ele não teria necessidade de consumir, mas você está prescrevendo porque a maioria está prescrevendo e não pode ser assim. Ah, porque no exame genético veio toda a fórmula para esse paciente consumir. Gente, se no exame genético vier a fórmula para vocês, das duas uma. Ou esse exame genético acha que você não sabe nada de formulação, ou esse exame genético, ele quer realmente ter autonomia no seu lugar. Então, né, porque assim, se alguém chegar... quando você pega um exame genético do paciente, já tem a prescrição dos nutracêuticos, é a mesma coisa alguém chegar na sua casa, do nada, chegar na sua casa sem questionar se
você pode receber, abrir sua geladeira e pegar o melhor alimento que tem ali que você estava reservando para um momento especial. Tipo, não faz sentido, entendeu? Você tem que ter autonomia. Você precisa ter autonomia. A pessoa pode até sugerir. A pessoa com quem você conversar pode até falar, olha, talvez esse caminho aqui seja mais interessante para o seu paciente. Você me falou que ele é um atleta. E os atletas têm uma demanda alta de estresse oxidativo. E eu vi que ele tem alteração no gene que está associado com saúde mitocondrial. É diferente. Totalmente diferente a pessoa sugerir. Aí você vai lá e começa a pesquisar quais são os compostos bioativos que estão associados, né, com a saúde mitocondrial em pacientes que são atletas, em pacientes que têm essa demanda XYZ. Aí é totalmente diferente, porque você está indo atrás do seu caso clínico. Sabe por quê? Porque o mesmo composto que em dose, inclusive, que esse laboratório passou para um paciente cardiopata, vai ser o mesmo que ele vai passar para o paciente obeso, e o mesmo para o paciente oncológico, o mesmo para o paciente esportista, o mesmo para a mulher que quer engravidar, o mesmo para a mulher que está amamentando. Então, assim, por quê? Porque eles não levam em consideração o ciclo da vida. Só que nós estamos ali atendendo um paciente. Então, eu preciso respeitar o momento atual desse paciente, toda a história clínica dele e onde ele quer chegar. Então, imagina, você tá ali, você é a vozinha do GPS dele. Você ajudou ele a identificar onde ele está. Você ajudou a identificar onde ele pode chegar. Então, no meio desse caminho, a sua vozinha que vai direcionando. A sua voz que vai direcionando onde ele tem que ir. E não como uma verdade absoluta, porque às vezes a mulherzinha do Waze, elas erradinha, né? Manda entrar numa rua que daqui a pouco você sai na mesma avenida. Mas, em geral, a proposta é que você tenha um caminho, um percurso mais rápido e mais seguro, não é verdade? Em geral. Então, olha só a importância de você conhecer o perfil genético. Tem pacientes, por exemplo, que quando consomem estatina, tem miopatia, tem dores musculares. E aí, a maioria toma o quê? Toma coenzima Q10. Só que existem algumas pessoas que têm uma alteração genética. Eu, por exemplo, tenho essa alteração e eu não posso consumir coenzima Q10, porque coenzima Q10 para mim pode ser mais tóxica do que para você que não tem alteração, por exemplo. Ah, Tati, então eu vou passar o composto ali mais biodisponível para o meu paciente. E aí eu te pergunto, mas será que ele precisa? Porque se ele tem a funcionalidade da enzima, ele não precisa. Ele precisa do composto para que essa enzima faça a conversão. Então, eu preciso ter essa dimensão da minha responsabilidade. Quando a gente não conhece, quando a gente nem sabe que existe, a gente tem uma responsabilidade. A partir do momento que você sabe que existe essa ferramenta e não utiliza ou ignora, você vai ser cobrado. De uma forma ou de outra, nós somos cobrados por aquilo que a gente conhece, sabe que pode ter benefício na vida do outro e não aplica. Porque isso, eu até falei na última aula, na aula 3, que você prescrever um exame sem conhecer não é ilegal, mas é imoral. Porque eu oferecer, é a mesma coisa eu falar assim, ó, e é um exemplo bem simples. Não, pode deixar que eu faço o bolo da festa. Vai ter uma festa e eu faço o bolo da festa. Só que eu não sei nem preparar a massa do bolo. Aí você fala assim, mas fica tranquila, eu compro qualquer coisa. Entendeu? Só que a pessoa tá esperando você fazer. A pessoa tá esperando a sua atitude. Então não é legal você falar assim, gente, olha, realmente essa semana foi muito corrida, eu não consegui fazer o bolo, mas eu comprei, é um bolo maravilhoso. Mas tem ali uma sensação de que, poxa, a pessoa se comprometeu, não se dedicou. Vocês estão entendendo essa comparação? É muito simples. Mas apesar de não ser ilegal, a gente não responde legalmente, mas é imoral. Porque se eu peço um exame e não sei interpretar, isso é um risco para minha profissão, para minha carreira e um risco para a vida do paciente, tá? Um risco muito grande para a vida do paciente. Será que esse paciente ele pode consumir esse ômega? Será que esse paciente ele pode consumir a coenzima Q10? Será que esse paciente ele tem que consumir mais vitamina A ou beta-caroteno o suficiente?
Então, são N informações que nós vamos observar no exame, e esse exame ele vai nos dar ali mais resultados, mais informações para prescrição. Não tem como a gente praticar nutrigenética sem ter exame. Não tem como. A gente precisa do exame, precisa da informação, tá? E aí, dentro do pipeline, eu ajudo vocês a escolherem o melhor exame genético para cada tipo de paciente. Com a nutrigenética, a gente consegue atender pacientes com risco cardio, com diabetes, com necessidade de emagrecer, com melhora da fertilidade, materno-infantil para ajudar ali na introdução alimentar, por exemplo. A gente consegue melhorar perfil de esporte, de rendimento dos atletas, dos desportistas, que hoje tem desportista com nível de rendimento muito parecido com atleta. A gente pode melhorar a questão do envelhecimento saudável. Então, com a nutrigenética, você consegue atuar em todos os nichos e você não precisa só prescrever exames de nutrigenética, planos alimentares, cálculo. Você pode ter um leque de oportunidades. Então, conhecer essa ferramenta pode te diferenciar no mercado. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, eu já escutei muito isso. Tati, mas o mercado de nutrição é um mercado muito saturado. Tati, mas o mercado de nutrição, né? Todo mundo fala de nutrição. Outro dia eu tava assistindo um vídeo, uma pessoa que nem é formada tava falando de nutrição, não sei o que tava falando de nutrição, os blogueiros falam de nutrição. Ok, mas é o que eu falei pra vocês. Você falar de algo que você acha que é verdade é uma coisa, você falar de algo que é respaldado pela ciência e que você experimenta todos os dias, você pratica todos os dias praticamente, você tem embasamento científico, que é o teórico, e um embasamento prático. Então é só você aperfeiçoar a técnica, é só você aperfeiçoar o método, a metodologia. E isso nós temos aqui. Nós temos o passo a passo para você aperfeiçoar. Tati, mas eu já fiz uma pós-graduação. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Tati, mas eu já tenho uma pós-graduação. Gente, eu também fiz pós-graduação em nutrigenética e nutrigenômica, pós-graduação mesmo. E eu não tive o nível de conhecimento, o nível de maturidade que eu estou tendo junto com os pipeliners. Eu tenho mestrado e tenho doutorado e eu não tive o mesmo nível de amadurecimento que eu estou tendo durante todo esse tempo que eu fico com os pipeliners. É a primeira vez que eu falo isso, mas é verdade. É muito verdade. Muito verdade. Porque toda vez que a gente senta para discutir, toda vez tem uma pergunta que quando eu tava ali estudando sozinha, eu não sabia nem o que perguntar. Então, se você não sabe nem o que perguntar, como você vai atrás da resposta? Você precisa, como eu disse, as locomotivas que estão dentro de nós são identificadas por perguntas. Perguntas. Essas perguntas nos movem. E as respostas, como eu falei, nem sempre elas são completas e absolutas no primeiro momento, mas se você persistir, você vai conseguir alcançar essa resposta. Se você continuar, você consegue alcançar essa resposta. Então, são muitas e muitas informações, muitas que você pode, sim, dentro de um grupo, dentro de uma formação completa e aprofundada, conquistar esse título de expert, conquistar muito mais. Ó, a Nazaré colocou aqui, ó, fico muito orgulhosa de fazer parte desse time. Qual que é o nosso lema, né? Uma vez pipeliner, sempre pipeliner. Eu até achei lindo, esses dias eu recebi uma lembrancinha muito, muito linda, muito gratificante de uma pipeliner. Ela escreveu assim, ó, da sua eterna pipeliner e assinou. Achei tão lindo, porque é exatamente isso. A gente criou uma grande família, né? Uma grande família. Todo mundo tá aqui para se ajudar. Isso é muito bacana, porque, de repente, aquela minha pergunta, né? E assim, gente, eu falo por mim. Durante o meu doutorado, durante o meu mestrado, a gente estudava, tinham alguns alunos ali pra gente compartilhar, o professor, né? O orientador, mas existiam perguntas ali
do meu dia a dia que eu ficava enroscada. Eu falei, gente, e aí? Que mais? Que mais? E aí, quando eu venho e quando eu conheço o mundo do pipeline, do método pipeline, eu falo assim, uau, é isso! É isso. E quando eu conheço tudo isso, eu não consigo ficar parada. Eu não consigo ficar, ah, não, eu vou guardar só pra mim. Eu não sou assim. Ah, não, agora que eu conheço, eu vou guardar aqui as 7 chaves. Não, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar porque se eu compartilhar e a outra pessoa aplicar, ela vai ajudar mais vidas, e a outra aplicar vai ajudar outras vidas, e assim a gente vai multiplicar a saúde, e assim a gente vai poder salvar muitas vidas. Olha só a dimensão. Eu não tenho nem como mensurar tudo isso, mas isso é muito lindo mesmo. E a gente tá fazendo história. Muito bom estudar em grupo, pois a ciência tem uma evolução muito rápida e não dá tempo de ler todos os artigos. Não mesmo. Não mesmo. E isso é muito bom, né? Porque eu sempre falo, quando eu leio um artigo e você lê um artigo e você pode compartilhar comigo e eu compartilho contigo, nós dois, então temos o conteúdo daqueles 2 artigos, né? É tanto que aqui a gente tem o nosso grupo de estudos. E o nosso grupo de estudos é realmente leitura de artigo, apresentação de artigo, interpretação de artigo, porque nós somos científicos. Nós somos muito científicos. E isso é muito importante. E aí a gente tenta fazer essa ponte entre teoria e prática. Então você olha lá no artigo, vê um biomarcador e fala assim, tá, mas como que eu aplico isso? Ah, você aplica assim, 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 dando esse referencial. Aí vem a outra e fala assim, gente, eu atendi um paciente que eu consegui observar isso, e realmente teve alteração assim. Então, nós conseguimos compartilhar uns nas vidas dos outros. Isso é muito gratificante, não tem preço, tá? E nós falamos também, eu coloquei aqui um mapa mental para vocês na segunda aula. Coloquei um mapa mental do meu teste. Até chamei acho que eu chamei de meu DNA, né? E aí eu coloquei tudo que vocês podem observar, todas as informações que vocês podem observar realmente, porque é o que faz a diferença na vida do paciente. Muitas vezes ele precisa olhar, muitas vezes você pode até convidá-lo para criar esse mapa mental junto contigo. E não precisa ser no formato que eu ensinei ali na aula, pode ser numa folha de sulfite, não interessa, pode ser de uma forma muito simples, não interessa. Né? O importante é que ele absorva esse conteúdo, o importante é que ele consiga se identificar com essa informação, internalizar essa informação e aplicar essa informação. Aplicar essa informação faz toda a diferença, toda a diferença. Isso é muito importante, tá? Muito importante. E na terceira aula, eu comentei com vocês, na nossa terceira aula, a gente fez algumas perguntas, teve teste também. A gente fez um teste, fez um checklist para vocês saberem a respeito dos exames. E os passos, né, são 5 passos aqui que eu ensinei vocês, de como vocês podem aplicar na sua consulta, na primeira consulta de nutrigenética, esses passos e esse protocolo SMART, que gira em torno de 5 afirmativas, né? Então, é muito importante que a sua consulta ela seja muito específica. Cada caso é um caso. Eu não posso simplesmente traduzir essas informações de forma a ser uma massificação. Ah, então, quem tem F2 alterado, dá mais proteína para todo mundo. Quem tem o ADRB2 alterado, dá mais fibra para todo mundo. Não é assim, não deve ser assim, tá? Tem que ser mensurável. Então, para ser mensurável, eu preciso saber de onde eu vou partir, de onde eu estou e onde eu quero chegar. Né? Eu nunca vou saber, por exemplo, quanto que eu gasto por mês se eu não anotar. Então, eu preciso saber de onde eu vou sair com aquela informação. Precisa ter metas atingíveis. Então, eu posso, sim, atingir uma meta. Sejam metas que a gente chama de factíveis ou atingíveis. Então, eu vou dar estratégias para o meu paciente para atingir aquele objetivo, aquela meta. E tem que ser relevante esse conteúdo, muito relevante. Toda vez que você colocar uma proposta, tem que ser uma proposta que vai de encontro àquela queixa do paciente, aquela dor específica do paciente. Isso é muito importante. E lembrar o paciente que leva um tempo também. Não é de uma hora para outra.
Então, o perfil genético dele, ele tem ali desde o momento de concepção, mas esse perfil genético dele também, ele tem todas as questões ambientais que estão associadas. Maravilha! Então, se ele demorou tanto tempo para ter aquela questão bioquímica, qualquer queixa, qualquer alteração, ele também tem que esperar o tempo certo para que ele consiga identificar cada vez mais a importância de respeitar o seu próprio tempo, de respeitar os hábitos, de respeitar o comportamento, de respeitar a sua individualidade, porque exige-se também esse respeito. O leque da nutrição de precisão é muito além. Às vezes a gente quer impor uma informação. Nessa imposição, a gente põe mais um fardo nas costas do paciente. E não é isso que a genética quer trazer. A genética quer trazer liberdade para o paciente. A genética quer trazer leveza para o paciente. E quando a gente impõe, a gente não consegue promover uma adesão e uma mudança efetiva de hábitos. Então, por isso que é importante a gente negociar, mostrar que é importante, mostrar a diferença, mostrar a necessidade. Isso é muito importante. Conversar com esse paciente, entender as reais causas, entender os reais motivos, tudo isso faz parte de uma consulta de nutrigenética. Então, a gente não vai negligenciar de forma alguma a questão comportamental da consulta, a questão tradicional da consulta, né? Uma boa consulta é aquela consulta que a gente ouve o paciente, né? Então, a gente ouve muito paciente, né, gente? A gente ouve muito paciente. Então, muitas vezes, a nossa melhor ferramenta é emprestar os nossos ouvidos. E aí, conversar com ele à medida em que ele traz questões que são relevantes e que não podem ser ignoradas e negligenciadas, né? E aí, eu finalizo, então, essa última aula, comento com vocês sobre o teste, né? Então, resumindo aqui, vocês têm ali um teste para fazer na terceira aula, lembrando que as aulas estão disponíveis. Lembrando que vocês podem ter acesso ainda aos materiais, tá tudo disponível, tá bom? E lembrando também que amanhã nós vamos abrir vagas para quem deseja realmente ser esse profissional diferenciado, para quem realmente deseja uma ascensão profissional, para quem quer fazer a diferença na vida do próximo. Se você é esse profissional que quer traduzir as informações do exame genético, que quer realmente interpretar esse exame genético e não ficar refém do laboratório, você é o profissional que eu procuro. E eu estou à procura de profissionais que vão realmente, escutem o que eu estou falando, revolucionar a maneira como nós vemos a nutrição no Brasil e no mundo. Com certeza, anotem os nomes desses pipeliners. Toda vez que eu posto alguma coisa que tem pipeliner, anotem esses nomes. Talvez você, nesse momento, fique questionando, a Tati tá aqui para falar do curso. Claro, gente, porque quando a gente conhece uma informação muito boa e que sabe que pode fazer a diferença na vida do outro, não tem como ficar só, não tem como não falar, não tem como negligenciar. E se eu sei que vale a pena, se eu sei que realmente vai transformar a sua vida, eu preciso falar. Eu preciso falar isso para você. Você precisa tomar uma atitude e querer ser esse profissional. Um profissional que o mercado está sedento. Você tem noção? Eu acho que vocês não têm noção ainda. Vocês não estão tendo noção do quanto que o mercado está sedento por profissionais como vocês. Mas que com a expertise da genética, da nutrigenética principalmente, o quanto que vocês podem alavancar a carreira de vocês. Vocês não estão entendendo. Muitas vezes você está ali no seu mundo. Você está ali na sua realidade. Eu quero te fazer uma proposta. Saia dessa realidade. Saia dessa pequenez. Saia realmente desse mundo, para que você possa, de fato, ter uma visão ampliada, sabe? Alargar aí as fronteiras da sua visão e poder entender que a genética, ela não é a nutrição de amanhã, a genética não é a nutrição do futuro, a genética é a nutrição de agora. E se você que é profissional, que é estudante das áreas da saúde e não está estudando, não está seguindo profissionais que praticam a nutrigenética, não está observando o seu futuro com a genética, você está fadado a ficar na mesmice. Você está fadado a ficar onde você está. Por quê? Porque essa nutrição personalizada, ela já é o presente
Ah, Tati, mas não dá para todo mundo. Por enquanto, a gente não tem como prescrever exame para todo mundo. Mas também a gente não conhecia tantas e tantas informações até as coisas acontecerem. A gente não conhecia, por exemplo, sobre nutrição comportamental até os pacientes começarem a ficar doentes com transtornos alimentares. A gente não conhecia as ferramentas ergogênicas até os atletas necessitarem dessas ferramentas. Então, se você é esse profissional, eu procuro por você. Se você não é esse profissional, tá tudo certo, não tem problema. Fica por aqui, acompanha o conteúdo, não tem nenhum problema. Agora, se você é esse profissional, eu procuro por você. Marisa, eu vou passar aqui o link para você entrar no nosso grupo VIP. Mas falando de valores, o investimento desse curso, gente, vai abrir as inscrições amanhã. Quem estiver no grupo VIP vai receber o link de forma antecipada. Quem não estiver, não vai ter esses bônus. A gente tem mais de, sinceramente, gente, a gente tem mais de 8 mil reais de bônus. Tati, como assim? Vocês vão ter acesso ao Clube da Cromatina. E o Clube da Cromatina, a gente tem mais de R$ 1.000 de investimento. Vocês vão ter acesso a todos os aulões anteriores. E esses aulões juntos, eles têm um investimento de mais de R$ 6.000. Vocês vão ter acesso aos e-books. Vocês terão acesso ao GEMP, que é um valor inestimável. Vocês terão muito acesso e só para amanhã, 24 horas. A partir do momento em que a gente abrir as inscrições, 24 horas vocês vão ter R$ 1.000 de desconto. Somente nas primeiras 24 horas, R$ 1.000 de desconto. Para vocês terem noção, eu fiz aqui um cálculo e o investimento desse curso, sem brincadeira, ele gira em torno de R$ 8,93 por dia. Se você é esse profissional que deseja realmente interpretar exame de nutrigenética, qualquer exame, se você entendeu que é para você, então, a única coisa que você precisa é realmente ter ali R$ 9 por dia. Você, de alguma forma, né? Às vezes as pessoas falam assim, Tati, mas eu não consigo. Tati, mas isso, mas aquilo. Mas se você se comprometer com o seu futuro e com o futuro dos seus pacientes, você consegue. A gente consegue. Quando aquilo é prioridade na nossa vida, a gente consegue. A gente consegue, gente. Sempre consegue. Então, você pode ser esse profissional. Por R$ 9 por dia. Gente, é sério. É um conteúdo que é inédito. É uma metodologia que é única. Você não vai ver essa metodologia em qualquer lugar. Você não vai ver esse nível de profissionalismo. E eu não estou falando de mim apenas, estou falando dos alunos. Porque se eu falasse sobre mim e não tivesse nenhuma prova, vocês poderiam falar, Tati tá se achando, né? Ah, tá se achando. Mas não é. Eu vejo isso na formação dos alunos. Eu vejo isso no olhar dos alunos. Eu vejo isso na evolução dos alunos. Ó, a Selma falou aqui, ó. Tudo no curso é muito top. Então, por R$ 9 por dia, vocês vão conseguir ter acesso a tudo isso que eu estou planejando para vocês. Mas vocês precisam tomar uma decisão. Quem estará no grupo VIP vai realmente ter mais vantagens. Por quê? Porque é a pessoa que se preparou, que se antecipou, tá bom? E essa pessoa que se preparou, que se antecipou, merece ser honrada. Eu vou passar aqui, Marisa, um link para você, para todo mundo que tá aqui no YouTube. Eu peguei um link aqui do nosso grupo VIP. Quem quiser participar do grupo VIP, precisa depois dar uma olhadinha lá no YouTube, que eu vou passar aqui, tá bom? Lá no YouTube para vocês. Por que que é importante, gente? Porque eu vou passar esse link de uma forma antecipada, tá bom? Esse link aqui, ele vai de uma forma antecipada. Então, ó, tem esse link, você pode entrar, Marisa, a partir desse link, você entra lá no nosso grupo VIP. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, de verdade, é qualquer dúvida, tá? Qualquer dúvida em relação, Tati, o tempo, e as aulas, tem aula online, tem aula, né, tudo é online, mas tem aula ao vivo, tem aula gravada, tudo isso eu vou fazer amanhã uma live para te explicar tudo isso. E quem desejar ainda vai entrar no Zoom comigo
pra gente discutir, pra gente ter mais conteúdo para vocês tirarem todas as dúvidas no Zoom, tá bom? Então a gente vai ter momentos amanhã bem bacanas para vocês tirarem todas as dúvidas, quem tiver mais dúvida sobre o tempo, a duração, quem gostaria de realmente se aprofundar, quem gostaria realmente de tirar ali as mínimas dúvidas, vocês terão essa oportunidade amanhã comigo. Oi, Elisa, boa noite. Ó, Pipeliner na área também. Muito bom, muito bom. Tá certo? Então, nós terminamos aqui a nossa aula 3 do nosso workshop, fizemos um resumão das nossas aulas. Por quanto tempo? 2 anos, você vai ter acesso a 2 anos do curso. O curso em si, com as mentorias ao vivo, a gente tem 10 mentorias a cada 15 dias. São 5 meses de acompanhamento constante, tá? Depois a gente tem os acompanhamentos pela plataforma e pelos grupos de Telegram. E você pode assistir as aulas, pode assistir todo o conteúdo das mentorias por 2 anos, por 24 meses. E eu comecei a aplicar 24 meses não faz muito tempo. Então, as primeiras turmas, elas tiveram 1 ano para assistir tudo. Quem entra agora terá 2 anos para assistir tudo, mas ainda assim levará todas as informações do clube, tudo. A gente tem muitas aulas maravilhosas. Hoje a gente teve aula de crononutrição, nós tivemos aulas de microRNA, nós tivemos aula de endócrino, tivemos aula de câncer, tivemos aula de estroboloma, tivemos muitas aulas mesmo, de verdade. Então, vocês que entrarem nessa próxima turma, vocês terão acesso a essas aulas anteriores. E isso, gente, isso é único, porque as primeiras turmas a gente não teve essa chance, esse acesso, porque nem existia o clube. O clube passou a existir esse ano, é muito recente. O clube é uma comunidade de atualização, tá bom? O aulão foi top, foi muito bom mesmo. Foi muito bom, né, Selma? Foi muito bom. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, podem me mandar no direct, no Telegram. No Telegram, a gente tá com um grupo aberto para tirar dúvidas, tá bom? Vocês podem... Tá aqui, ó, nos comentários, Marisa. Tá aqui nos comentários. Ó, eu vou exibir aqui, ó. Não sei se dá, não sei se fica bom, mas enfim. Pra você, de repente, fazer um print, né? O clube, na verdade, ele é um clube de assinatura. E aí você tem acesso por 12 meses. Deu 12 meses, tem a renovação desses 12 meses, tá? O que é permanente, o que é perpétuo por enquanto, é o nosso GEMP, que é o Grupo de Estudos em Nutrição de Precisão, tá? Que vale muito a pena também, muito a pena. A gente tá aprendendo muito, a gente tá crescendo muito, estamos ali explorando novas áreas, e isso tá sendo muito bom, né? Isso, Selma, a assinatura é por 1 ano. Deixa eu ver se eu consigo colocar o QR Code, né? Que eu acho que é até mais fácil. Vamos ver se eu consigo colocar. Ver se eu tenho essa expertise de colocar, né? Mas é muito bom porque o clube, como eu sempre falo, né? Eu trago muitos profissionais gabaritados, né, gente? E esses profissionais gabaritados, eles tiram... Porque as aulas do clube geralmente acontecem aos sábados, né? Então, esses profissionais, eles tiram ali um tempinho da vida deles para estar conosco, para ter ali as informações, passar as informações pra gente, né? Então, é bem bacana. Assim, não tem nem palavras para expressar o quanto o clube realmente nos faz crescer, né? O quanto que o clube, ele nos faz realmente... Aqui eu não consigo colocar somente o link, viu? Somente o link, Marisa. Tenta tirar uma foto, faz um print aí, tenta ver se você consegue, ou me manda uma mensagem que eu te encaminho esse link, tá bom? Te encaminho esse link aqui, beleza? Maravilha, maravilha, gente. Muito bom estar aqui com vocês sempre. Amanhã a gente tem, então, às 17 horas... Quem for parte da lista VIP, quem tiver na lista VIP, vai ter então o link para acessar em primeira mão todo o conteúdo lá do Pipeline,
para acessar o método Pipeline, para vocês terem ali acesso a tudo isso que eu comentei, o bônus de mais de R$ 8.000, mais o desconto de R$ 1.000 para vocês investirem na carreira de vocês. E aí, fazendo as contas, isso dá menos de R$ 9 por dia, dá R$ 8,93 por dia. Então, vocês vão ter acesso a todo esse material que eu preparei para vocês. Vocês terão 15 dias de garantia. Ah, Tati, eu entrei no curso e não gostei. Não gostei do curso, enfim. Não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro sem nenhum problema. Não tenho nenhum problema com isso. E tá tudo certo, você continua aqui acompanhando. Quando for o seu momento, você vem para ser Pipeline. Mas lembrem-se que quanto mais o tempo corre, menos maturidade a gente tem. Quanto mais o tempo passa, menos oportunidades nós estamos alcançando, né? Hoje, por exemplo, os pipeliners, eles podem ter acesso a muitas outras oportunidades. Tem pipeliner que já foi convidado para montar teste genético, para interpretar exame de fora do Brasil, pipeliner que foi convidado para escrever artigos em revista, pipeliner que foi... Olha, ontem a gente teve uma super live com uma pipeliner que mora na Inglaterra, com a Alexandra, e todo o conteúdo que ela tem, toda a bagagem que ela tem, ela foi convidada para participar de um grande projeto de pesquisa da Universidade de Reading, que é uma das universidades na Inglaterra, que tem a proposta de trabalhar com nutrigenética. Então, gente, sério, de verdade. Fora as outras pipeliners que estão arrasando em vários nichos. Por exemplo, a Selma que estava aqui, que eu conheço um pouquinho mais, trabalhando com doenças autoimunes e nutrigenética, trabalhando com modulação de microbiota, o exame nutrigenético nesses pacientes, nos parentes desses pacientes, fidelizando famílias, ajudando famílias, e isso não tem preço de verdade. Então, se você é esse profissional, eu quero te encontrar no Pipeline. Se você ainda não se decidiu se é esse profissional, não tem problema. Só que presta bastante atenção, porque o tempo tá correndo. E se tem algo que a gente não consegue mais comprar nessa vida, nunca conseguiu, mas a gente não consegue, podemos ser trilionários, mas uma coisa que a gente não compra é o tempo. O tempo que passou, a gente não compra. E o tempo que está por vir, a gente também não compra, porque a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, aproveita o hoje, aproveita o agora. Por isso que o nome de hoje é presente, né? Se não fosse assim, não seria esse nome. Tá certo, então? Dúvidas, me mandem direct. Eu tô sempre aqui nos grupos, no WhatsApp, estou sempre olhando aqui as mensagens. O Telegram tá aberto para tirar dúvidas também, a gente teve algumas dúvidas lá. Então isso foi bem bacana, tirou dúvidas de mais de uma pessoa, foi bem legal. Então, uma premissa, né? A gente falou da workshop, se você tá inscrito, se você tá inscrita, já teve acesso ali à lista VIP, de como faz, tudo certinho, mas se tiver alguma dificuldade, me manda mensagem que eu te ajudo, tá certo? Eu e minha equipe, nós ajudamos, beleza? Então tá certo, gente, muito, muito obrigada pela companhia de vocês até agora, muito obrigada mesmo, foi muito bom fazer esse resumão com vocês. Amanhã a gente tem mais, então amanhã às 17 horas vocês vão receber um link. Às 18 horas, quem tiver dúvidas, entra comigo no Zoom. E às 19 horas a gente vem pra live. Combinado, ó? Bastante coisa pra amanhã, hein? Muito bom. Pessoal do YouTube, beijo grande. Quem tiver dúvidas, novamente, entre em contato que eu respondo com o maior prazer. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau. E o pessoal aqui do Insta também, um grande beijo. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.